Olá, professores! Estou aqui para fazer o relato de como aconteceu o estágio que realizei em educação infantil. A escola onde realizei meu estágio chama-se Escola Estadual de Ensino Médio Professor Cândido de Barros, localizada na comunidade de Vila Palmeira, no 2º distrito do município de Santo Antônio da Patrulha. É uma escola considerada rua urbana, pois fica afastada a 8 quilômetros do centro do município, sendo localizada às margens da RS 30 no quilômetro 44. Os alunos que a escola atende são de classe média e baixa, onde as famílias trabalham na agricultura, pecuária, indústria de rapaduras e calçados. Realizei meu estágio na modalidade de educação infantil nível B, ou seja, alunos de 5 anos, no turno da tarde, das 13h30 às 17h30, com uma turma composta por 10 alunos, sendo que 2 deles, no momento, estavam infrequentes, portanto, atendi no estágio 8 alunos, sendo esta a turma que também atuo como titular. A turma, de um modo geral, é composta por crianças dinâmicas, observadoras, críticas, que participam das atividades propostas com entusiasmo e atenção, dando suas opiniões ou contando algo que presenciaram fora da escola e que tem relação com o assunto que está sendo questionado. Porém, alguns deles ainda não possuem maturidade suficiente e por isso não conseguem acompanhar as atividades que exijam concentração, se distraem e conversam, pois sua atenção está voltada mais para as brincadeiras. Meus alunos são muito carinhosos e demonstram isso em suas atitudes comigo e com os colegas, e também com os demais membros da escola. Noto que alguns deles são muito carentes, então procuro sempre tentar suprir essa falta de carinho e atenção de que a criança tanto necessita nessa fase, onde tudo é novidade, pois eles estão se acostumando com as rotinas da escola, onde compartilham espaço e brinquedos com os colegas. São crianças que participam ativamente das brincadeiras no pátio e na pracinha. Aceitam bem as regras, têm respeito uns pelos outros, mesmo que às vezes tenha alguns conflitos, onde eu tenha que intervir para solucionar os problemas que surgem. Vejo que as crianças são bem assistidas pelas famílias, pois os pais vão até a escola me procurar para saber como está o rendimento e comportamento dos filhos. Escolhi para o meu projeto de estágio o tema A Criança no Meio Ambiente, porque nos dias de hoje, mais do que nunca, os cuidados com o meio ambiente estão sendo trabalhados para que desde pequenas as crianças comecem a pensar no compromisso que devemos ter com a preservação da vida na Terra, e também por sentir que eles eram possuidores de grande carinho e demonstravam curiosidade pelas plantas e animais, para que assim elas possam crescer e vir a tornar-se pessoas conscientes de sua responsabilidade com a preservação do meio ambiente. Durante o estágio, como também no meu dia a dia, sempre procuro desenvolver atividades diversas, através de exercícios envolvendo pinturas, recortes, colagens, modelagens, desenhos livres e dirigido, contagem de histórias diariamente para eles fazerem a reprodução oral e desenvolverem sua imaginação e criatividade, pois, como nos diz Jean Piaget, a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Também fiz muitas brincadeiras livres e dirigidas no pátio e na pracinha, e outras atividades mais para que eles se desenvolvessem nos aspectos cognitivo, afetivos e motores. E agora que temos a internet e várias outras tecnologias ao nosso dispor, temos muito mais possibilidade de buscar variados tipos de atividades que cativem e que sejam do interesse do nosso aluno, porque assim ele vai participar das aulas com mais gosto e atenção e, consequentemente, terá um melhor aproveitamento no aprendizado dos conteúdos. Existem e continuarão existindo vários fatos marcantes no meu dia a dia, e não só no estágio, já que sou a professora titular da turma e vou acompanhar o desenvolvimento das crianças desde o início do ano até o término. São quase sempre fatos bons que ocorrem, onde vejo o crescimento dos meus alunos em todos os sentidos. Crianças que no início do ano têm pouca coordenação
para os trabalhos. São inseguras, pouco participativas em jogos e brincadeiras e, com o passar do tempo, vão crescendo e desenvolvendo suas habilidades, potencialidades. E é muito gratificante ver que, como professora, eu estou contribuindo em alguma forma para esse desenvolvimento, procurando criar condições para que eles descubram maneiras próprias de aprendizagem, pois, segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e sua construção. Fatos ruins também ocorrem no dia a dia na escola, e penso que a indisciplina é um deles. Mas penso que fatos ruins também fazem parte do processo de educação, onde nem tudo são flores. Ao contrário, muitas vezes nos deparamos com muitos espinhos, e o professor deve saber intervir sempre e fazer com que gradativamente os alunos vão amadurecendo, tomando consciência de suas atitudes e sabendo distinguir o que é certo ou errado, porque a palavra educação já diz tudo, ou seja, educar é corrigir, é apontar o caminho certo, e para que isso aconteça, o amor deve caminhar sempre junto, pois uma boa educação só se faz com amor, tanto em família quanto na escola, porque como nós adultos, a criança também sente quando está sendo amada e educada ao mesmo tempo. Por isso, como fiz o estágio com a turma em que atuo desde o início do ano, já nos conhecemos muito bem e fatos bons e ruins acontecem todos os dias, sendo que com essa turma os fatos bons prevalecem, mas preciso estar sempre atenta para intervir quando necessário. Como já falei em vários trabalhos, tenho já bastante tempo de serviço como professora, mas mesmo assim considero a continuidade de meus estudos e agora a realização do estágio de grande importância para meu enriquecimento como pessoa e também como profissional, pois aprendo e vivencio muitas coisas no dia a dia que ainda não sabia. E como nos diz Paulo Freire, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. E uma das coisas que aprendi foi como elaborar um projeto, já que quando fiz o magistério, os planos de trabalho eram elaborados de outra forma. Os autores que me inspiraram com suas citações, para que eu pudesse contar neste relatório como foi a experiência do meu estágio, foram Jean Piaget e Paulo Freire, porque considero muito sábias e me identifico muito com suas palavras e citações. Também no texto, os conteúdos da educação infantil, escrito pela professora Rose e professor Tiago, e nos textos que estudamos no eixo de ECO 4, sobre planejamento pedagógico, integrando forma e conteúdo, de Adriana Flávia de Oliveira Lima, pré-escola e alfabetização, uma proposta baseada em Paulo Freire e Jean Piaget. E o texto Fase do Desenvolvimento Infantil, de Idalina Ladeira Caldas e Sara Souza Ferreira, atividades na pré-escola e ainda o PPP da própria escola. Portanto, os autores e os textos que citei foram os que me embasaram durante o estágio. Para a realização do meu estágio e também até a finalização do ano letivo, pretendo procurar sempre atividades que cativem meus alunos para as aprendizagens e que também possam colaborar de todas as formas para o seu crescimento, buscando com isso o enriquecimento em todos os aspectos para o desenvolvimento pleno de suas habilidades, nas diversas etapas da vida que ainda estão por vir. E minha obrigação como educadora é a de buscar práticas que promovam esse crescimento, tentando prepará-los da melhor maneira possível. Para concluir, quero dizer que aprendi e acrescentei muito em minha vida com a realização do estágio, pois considero que para atuar na prática educativa da educação infantil, precisamos estar preparados com recursos e estratégias diferenciadas, a fim de que o ensino e a escola não frustrem nossos alunos. Precisamos educar conquistando o carinho, a participação e a confiança das crianças, para que ao trabalhar os conteúdos propostos, todos sintam-se à vontade de expressarem as suas opiniões e seus pontos de vista. Penso que a prática do estágio que vivenciamos a cada dia, buscando atividades pedagógicas lúdicas que apresentamos aos nossos alunos, complementa a nossa formação acadêmica,
para que tenhamos uma atuação profissional segura e de qualidade. E dar continuidade aos meus estudos me mostrou a importância da formação continuada e do aprimoramento de meus conhecimentos com relação aos meus alunos, percebendo que cada criança é um ser único que precisa de um atendimento diferenciado e que a minha missão é prestar esse atendimento da melhor forma possível, valorizando a afetividade e a autoestima entre os professores e os meus alunos, para que assim eles possam crescer seguros e tornarem-se pessoas confiantes do caminho que desejam seguir. E aqui termino o relatório do meu estágio, esperando ter contemplado o que me foi solicitado e agradecendo a Deus e aos meus professores por me permitir concluir mais essa etapa para o engrandecimento da minha carreira profissional. Muito obrigada a todos.